Feito em breves pela polícia científica para entender o motivo, as circunstâncias deste acidente com a estrutura do Forrozão Marajoara, que acabou vitimando uma jovem aqui em Breves, deixando pelo menos 20 pessoas feridas. Nós acompanhamos também o enterro dessa jovem, o velório dessa jovem, momento de muita emoção. A gente vai trazer os detalhes na edição de hoje do Balanço Geral, a gente acompanhando toda essa história bem de perto, com as principais informações da região. Balanço Geral já está no ar a partir de agora. Balanço Geral Marajó. Oferecimento: Grupo Bom Jesus, Postos, Navios e Ferryboat e Hotel Paraíso Bom Jesus. Começando mais uma edição do Balanço Geral, já vou abrir o nosso interativo para você fazer parte da programação da Marajó TV, mandando para a gente a sua opinião, a sua sugestão de pauta. Para nós é muito importante aqui dentro da nossa programação, e a gente vai também dar um giro com o nosso time de repórteres, tudo ao vivo. Agora a gente está de 12h14. A gente tem aí os nossos repórteres na região do Marajó, trazendo os principais assuntos do momento. O Rubenil vai trazer informação pra gente daqui a pouquinho, dentro da nossa programação, de um acidente lamentável que aconteceu lá no município de Anajás. Uma criança acabou morrendo. A Mary Nunes está nessa cobertura especial, acompanhando também a apuração sobre as circunstâncias dessa tragédia que aconteceu em Breves, com a morte de uma jovem. A gente vai trazer detalhes, inclusive já com o posicionamento da Polícia Civil, um trabalho de investigação detalhado sendo realizado aqui no município de Breves. E temos também o Janielson ao vivo, direto lá de Moaná, porque a gente vai trazer informações sobre uma situação em que a Polícia Militar acabou encontrando uma criança em situação de vulnerabilidade, inclusive abandonada, enquanto os pais estavam consumindo bebidas alcoólicas, ao que tudo indica, e com indícios até de drogas, de material entorpecente, uma situação muito complicada, envolvendo uma situação de vulnerabilidade de uma criança. A gente acompanha toda essa história e o nosso time de repórteres está ao vivo para que a gente comece a trazer as informações. Primeiro a gente vai para uma prévia. A gente tem primeiro uma prévia disso, rapidinho, produção, tá? Eu já vou começar com o Rubenil. E Rubenil, a gente acompanha essa situação que aconteceu lá em Anajás. A gente tem informação de que uma criança teria morrido, é isso? Daqui a pouquinho você vem com mais detalhes sobre essa situação? É isso mesmo, Marlon. No último domingo, o pequeno Miguel, de 5 anos, infelizmente morreu afogado num lugar chamado Praia Vermelha, lá no município de Anajás. Tá certo, Rubenil, daqui a pouquinho vai chegar com essa história impressionante. Mary Nunes já vai chegar aqui com a gente também. Mary, a gente já pode destacar que a Polícia Civil está acompanhando essa situação e que a perícia foi realizada ontem aqui no município de Breves relacionado a este acidente na orla, é isso? É isso mesmo, Marlon. Essa tragédia provocada pelo desabamento da tenda que foi montada para o Forrozão Marajoara continua repercutindo, inclusive, a nível estadual, justamente pelo desfecho de toda essa tragédia que resultou na morte de uma dançarina de um dos grupos juninos e pela quantidade de pessoas que permanecem hospitalizadas em decorrência a esse desabamento, que ficaram gravemente feridas. Nós estamos acompanhando também o trabalho de investigação das autoridades. Ontem mesmo, peritos da Polícia Técnica Científica do Estado do Pará estiveram aqui na orla da cidade, e daqui a pouquinho a gente volta com todas as informações, já trazendo o posicionamento e o pronunciamento das autoridades, bem como do delegado de Polícia Civil. Obrigado, Mary. Daqui a pouquinho a gente vai para esse assunto. Já vou dividindo tela. Janielson está aqui com a gente.
gente, Janielson, daqui a pouquinho a gente traz informação sobre essa ação da Polícia Militar no final de semana aí na região, é isso? É isso, Marlon, Polícia Militar acionada, o famoso rock doido, com muita bebida, aparelhagem, muita gente e uma criança trancada dentro da casa e os pais estavam curtindo o famoso rock doido. Todas essas informações a gente vai trazer em exclusivo aqui no Balanço Geral. A gente segue acompanhando todas as informações da região do Marajó. Nosso time de repórteres estão aqui ao vivo na tela do Balanço para a gente trazer os principais assuntos do dia dentro da nossa programação. Nós vamos direto para o município de Melgaço porque lá a prefeitura entregou mais uma unidade educacional, um investimento pensando no futuro das crianças. Esse investimento agora é no Rio Tajapuru, um momento importante, alegre e festivo pela comunidade. Inclusive, várias autoridades participaram deste momento lá no município de Melgaço. Os detalhes na reportagem completa você confere agora comigo. O Rio Tajapuru corre imponente, mas hoje o movimento nas suas margens reflete um novo capítulo para moradores da zona rural de Melgaço. Desde a década de 1970, quando a atividade de uma antiga serraria começaram a erguer a comunidade São Francisco, o sonho por um espaço digno de ensino navegava junto com o anseio das famílias ribeirinhas do local. O tempo passou e o cenário mudou completamente. O novo prédio da escola conta com salas amplas, secretaria, sala de leitura, banheiros modernos e cozinha totalmente estruturada. Um espaço adequado para mais de 270 alunos matriculados desde a educação infantil até o ensino médio e educação de jovens e adultos, o EJA. É um avanço muito grande para a educação, não só daqui da região, mas de todo o município, porque ela vai servir de base para a formação de vários profissionais. Como já saiu outros profissionais daqui da escola, futuramente sairão mais profissionais para trabalhar em todas as áreas do nosso município. Graças a Deus agora temos um espaço adequado, já tínhamos um espaço, mas melhorou ainda muito mais agora com essa nova obra. Vamos ter mais conforto, mais qualidade no espaço e com certeza isso vai influenciar muito na qualidade de ensino. A entrega contou com a presença maciça da comunidade, que recepcionou o prefeito, o vice, além de vereadores e o deputado federal Antônio Doido, que é parceiro das ações da prefeitura em prol do bem-estar da população de Melgaço. A execução da obra é justamente resultado dessas parcerias e um trabalho contínuo por parte da Prefeitura na articulação e captação de recursos para a execução de obras importantes. Parabenizar o nosso prefeito Zé Viegas por a escolha de todos os secretários, que eu acho que o grupo é isso, um grupo coeso, um grupo que vem desenvolvendo cada vez mais o município de Melgaço. Eu, como deputado federal, Zé, você sabe do meu compromisso por Melgaço, pelo Marajó e pelo estado do Pará. Dizer que a porta do gabinete de Brasília é a extensão do prefeito de Melgaço e do estado do Pará. Nós vamos continuar firme e forte trabalhando para melhorar cada vez mais a vida de cada cidadão, de cada cidadã que reside no Marajó e no estado do Pará. O prefeito e o vice destacam que a conclusão dessa obra é um compromisso de campanha e um olhar muito voltado para o futuro das crianças e aqueles que irão passar por essa unidade educacional. Sim, um dia muito importante para a educação de Melgaço. A gente está muito feliz aqui, nosso deputado Antônio Doido aqui, nosso secretário de Educação, Flávio Viegas, nosso vice-prefeito. Compromisso que nós tivemos aqui com essa comunidade, compromisso de campanha. E hoje a gente está, enquanto prefeito municipal de Melgaço, muito feliz de estar cumprindo um compromisso que nós fizemos aqui. Não só nessa também, quanto as várias regiões do município de Melgaço, tanto na área de educação quanto na área da saúde. Nós temos feito parceria. Essa obra aqui, assim como tantas outras, já entregamos nosso governo e mudando a vida das pessoas. A gente colhe, a gente vê depoimento de pessoas, crianças alegres, que antes eram uma coisa e hoje é uma realidade totalmente diferente. Então a gente fica muito feliz e vamos continuar sempre firme e forte trabalhando para que dias melhores venham para a nossa criança na educação de Melgaço. O presidente da Câmara reforça o compromisso do Legislativo de acompanhar e contribuir nas ações importantes para o município de Melgaço. Isso daqui é muito mais, além de que um sonho, é o poder da transformação, da oportunidade, que
que vai dar às crianças, aos nossos adolescentes. O secretário de Educação, Flávio Viegas, destaca os avanços que Melgaço tem conquistado na questão educacional, principalmente com novos espaços estruturados para atender tanto os alunos como os professores que estão em sala de aula. Até o presente momento nós já entregamos 5 unidades escolares concentradas no espaço rural. E hoje, especificamente essa, é uma unidade escolar que está vindo com 8 salas, com sala de leitura, sala de informática, toda estruturada com equipamentos novos. Então, sem sombra de dúvida, nós estamos investindo na estrutura física das escolas do espaço rural, para que a gente possa, de fato, construir uma educação que seja de qualidade, valorizando o profissional, valorizando o aluno, para que ele tenha um espaço digno para estudar. Com o descerramento da placa e a presença marcante da comunidade, as portas se abrem para o conhecimento, provando que a distância e a geografia não podem limitar o direito de um futuro brilhante. Parabéns à gestão municipal de Melgaço por esse olhar, uma grande escola, um investimento incrível realmente para atender as crianças, uma obra de alvenaria em uma área tão importante, né, que é isolado, muitas das vezes esses locais aí distantes do centro da cidade, recebendo esse olhar, esse investimento, para que possa atender uma necessidade e, acima de tudo, cuidar do futuro dessas crianças, que é muito importante. Reconhecer também que além dessas entregas, a gente já noticiou aqui várias obras, estão aí no planejamento da Secretaria de Educação várias outras entregas já nos próximos dias e a gente vai trazer os detalhes aqui dentro do Balanço Geral. Um abraço aí para toda a população de Melgaço que sempre nos acompanha aqui na Marajó TV. A gente vai começar com o nosso giro e o nosso time de repórteres ao vivo com os principais assuntos do momento, acompanhando aquilo que está acontecendo aqui na região do Marajó. Já vou começar com o Rubenil. Tenho a Meire em breve, Janiel Simoná, Rubenil aqui para trazer detalhes de uma situação que aconteceu em Anajás no final de semana. Infelizmente, uma criança acabou morrendo. É isso, Rubenil? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. É isso mesmo, Rolando Cimento. Boa tarde a todos que nos assistem. O fato aconteceu no último domingo, por volta de 3 da tarde, em um local chamado Praia Vermelha. É uma praia artificial que está sendo construída lá no município de Anajás. Inclusive, por estar sendo construída ainda, o local ele não está aberto ao público, mas algumas pessoas vão para lá no final de semana de se banhar e se refrescar. E foi o que aconteceu com a família do pequeno Miguel, de 5 anos. Relatos da comunidade, de pessoas que viram o fato, falam o seguinte: ele estava com os pais na água e depois eles voltaram e os pais não perceberam que ele voltou. Talvez não tivesse percebido que ele voltou para a água e entraram em desespero procurando pelo pequeno Miguel. Havia uma esperança que ele não teria voltado para a água e cartazes foram expostos na rede social em busca do Miguel. Vindo o desespero dos parentes e de amigos próximos, os bombeiros civis voluntários do município foram acionados e entraram em ação nesse momento. Nós conversamos mais cedo com a Kátia Gonçalves, uma das bombeiras civil, que ajudou no resgate do corpo do pequeno Miguel, que deu detalhes de como foi feito esse trabalho no final da tarde de domingo em Anajás. Vamos acompanhar. Então, pessoal, na tarde de domingo, nós já recebemos um acionamento a partir das 4h23 da tarde de uma moça chamada Gisele, onde ela alegou que o garotinho havia sumido dentro da água e que estava mais ou menos com uns 15 minutos que já estavam, o pai, a mãe procurando lá o garotinho, algumas pessoas. Então, nesse momento, eu peguei o material, corda que a gente tinha disponível e levei o bambu, a bolsa, com todo o material. Naquele momento eu me dirigi até o local. Chegando lá, já haviam bastante pessoas no local procurando a criança. O local não é um local de um acesso tão rápido, né? É um local de difícil acesso. Então chega um momento que a gente vai até um pouco, existe muita areia, porém chega um determinado ponto que se torna um poço muito grande, né? E ali a água ela corre bastante também. Então a gente fez as buscas e, pelo motivo da gente não ter material adequado, a gente pegou algumas redes de pescas que alguns moradores locais nos emprestaram e a gente começou a amarrar a rede e pegamos também
algumas vadeiras, foram 2 vadeiras que nos ajudaram naquele momento. Pegamos uma rede de um lado e de outro e a gente ia fazendo o contorno ali do local, né, para ver se engatava alguma coisa. Em um determinado momento, quando a gente estava com uma corda, uma rajada de 200 metros, engatou alguma coisa e soltou, e logo mais na frente engatou novamente, mas a gente não teve resposta de nada. E durante a chuva, nesse momento, um senhor chamado Sadok conseguiu entrar em contato com uma embarcação, e na embarcação existia um mergulhador. Ele tinha uma certa experiência, tinha compressor, né, e veio até nós nos ajudar. Quando deu por volta de 9 e pouca da noite, ele chegou, e quando deu 10h28, ele encontrou a criança. Ela estava localizada entre a defesa, as redes que a gente havia colocado e uma tora. Então ela ficou presa, né? Ela não passou para o rio aberto, e foi onde a gente encontrou o corpo do Miguel. E infelizmente já tinha vindo a óbito, né? Morreu por afogamento. Então foi um momento muito difícil, com certeza. Nós tiramos o corpo do Miguel da água, todos juntos, né? Levamos ele ao hospital para fazer os procedimentos cabíveis que naquele momento teria que ser feito. Nesse caso, Marlon, também vale ressaltar a resiliência dessas pessoas que se voluntariam lá no município de Anajás como bombeiros civis. Eles se qualificaram, fizeram um curso para estar à disposição da comunidade. Mas, infelizmente, eles não têm o apoio necessário. Muitos dos equipamentos que eles utilizam são comprados por eles mesmos, são material de seguro. E a Caixa também aproveitou e fez um apelo às autoridades e também a empresários que possam ajudar para que eles possam desenvolver o trabalho com mais qualidade e estar sempre à disposição da comunidade. Vamos acompanhar. Hoje no município de Anajás, a gente trabalha como voluntários, a gente não recebe nenhuma remuneração por isso, na área de bombeiro civil. Estou falando da minha parte como associação. Nós temos uma associação aqui de bombeiros civis e a gente tem uma dificuldade muito grande na questão da logística. Nós temos dificuldade a questão de materiais, porque todas as vezes que nós somos acionados, tanto faz ser fatos simples de primeiros socorros, quanto os mais elevados casos, a gente tem dificuldade com materiais. A gente não tem materiais adequados para fazer aquele atendimento. E assim, nesse momento existem muitas ocorrências de acidentes com rabetas, que são colisões chamados, né? Eles geralmente dão de encontro, e esses encontros, essas colisões que acontecem, geralmente elas vêm seguidas de morte, né? Dentro d'água, morte e afogamento ao mesmo tempo, né? Então, além disso, muitos afogamentos também vêm recorrentes no município, com crianças, com adultos também, né? E a gente faz atendimento dentro do município e no interior do município, que é um pouquinho mais dificultoso para nós. A logística, a deslocação, precisa de material, precisa de gasolina, precisa de embarcação para se deslocar. E muitas das vezes, pelo fato de nós não termos esse material, a gente não consegue chegar a tempo de fazer uma ocorrência mais rápida, eficaz. A gente sofre na pele a perda, a gente sofre na pele o pedido de socorro sem poder ir, muitas das vezes, ajudar, né? E a gente não tem apoio, a gente não tem materiais adequados para fazer os atendimentos, né? E nós sabemos e tenho certeza que nós estamos capacitados para fazer esse trabalho, porém a gente não tem os materiais adequados. Muitas das vezes nós colocamos a nossa própria vida em risco. Então hoje eu quero chamar a atenção das autoridades que nos ajude, possa nos ajudar com algum material, que nós possamos continuar o nosso trabalho. Pelo mínimo a gente queria os materiais adequados para que a gente possa trabalhar, para que a gente dê uma resposta positiva para a sociedade nesse momento. Então, Marlon, a gente vê o esforço que foi feito aí por parte dos bombeiros civis, que tiveram que emprestar redes de embarcações de pescadores lá próximo e se esforçaram o máximo para trazer um mergulhador de uma cidade próxima para ajudar nas buscas. Eles fizeram o máximo com o que tinham lá. A gente se solidariza e também agradece ao esforço, e também até aumenta o pedido que empresários locais, até políticos que estejam assistindo nesse momento, possam ajudar de forma essas pessoas que possam desenvolver
desenvolver seus trabalhos com mais qualidade, que possam servir a comunidade com a mesma resiliência que tem servido até hoje. A gente vê isso do Marajoara, do povo do Marajó, que é bonito, que quando quer faz e tenta ajudar o próximo. Às vezes a ajuda não é como todos nós gostaríamos que fosse, mas fica aí esse exemplo de pessoas que estão sempre a servir e ajudar o próximo. Marlon Nascimento. Obrigado, Rubenil. A gente destaca o quanto que é importante, né, a contribuição de todo mundo, todos ajudando as pessoas nesse momento difícil para a família, algo muito complicado. A gente segue acompanhando situações lamentáveis como essa, infelizmente, acontecendo aqui na região do Marajó. Tô ao vivo falando com o Rubenil, trazendo informações dessa história, mas já tô aqui na tela com o nosso time de repórteres. Vou sair aqui da situação de Anajás, venho aqui para Breves com a Mary Nunes, porque a gente está acompanhando esse trabalho de investigação da Polícia Civil quanto a essa tragédia que aconteceu na orla de Breves, que acabou vitimando uma jovem dançarina. Mary, ontem já aconteceu o trabalho de perícia, ou pelo menos o início deste trabalho com a Polícia Científica, é isso? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. A gente segue acompanhando todo esse caso, inclusive as investigações por parte da Polícia Civil, das autoridades competentes, e a gente está nesse momento aqui na orla da cidade porque a tenda, a estrutura dessa tenda que foi desabada permanece do mesmo jeito, ainda está isolada. A gente ainda não tem a informação de quando que vai acontecer o desmonte. O que está acontecendo agora é a retirada das arquibancadas, tá? Já começou hoje pela manhã, começou aqui a ser desmontada a arquibancada. Portanto, é importante a gente destacar que a empresa que é responsável pelas arquibancadas não é a mesma da estrutura da tenda, ou seja, fica sob a responsabilidade de uma outra empresa. Então, por isso que o desmonte das arquibancadas já começaram. Por isso já foi autorizado pelas autoridades competentes. E como eu falei logo no início da nossa entrada, a gente conversou com o delegado Leandro Moura, ele que é responsável pelas investigações, que já, inclusive, instaurou o inquérito, já começou aí a ouvir testemunhas e outros órgãos, inclusive, que estavam atuando, bem como o órgão responsável pela contratação, que foi a Prefeitura Municipal, pela tenda, também já foi notificada para, então, prestar esclarecimentos à Polícia Civil. Eu preparei uma reportagem especial, inclusive, nós também estivemos no velório da Vanessa Ribeiro, ela que infelizmente evoluiu a óbito devido aí à gravidade do desabamento da tenda, e a gente vai acompanhar tanto as investigações, o andamento dessas investigações, quanto também a fala do presidente e responsável pelo grupo junino, qual a Vanessa fazia parte, que é a Geração da Castanheira. A gente vai acompanhar agora. O que era para ser uma noite de alegria e celebração da cultura junina terminou em tristeza. O desabamento da estrutura montada no Forrozão Marajoara interrompeu a programação e deixou o município de Breves em choque. Uma das integrantes do grupo Nova Geração da Castanheira não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações de testemunhas, o desastre aconteceu por volta de 11 horas da noite. O espaço, que minutos antes reunia centenas de pessoas para prestigiar as apresentações juninas, se transformou em um cenário de tragédia que abalou toda a população de Breves. A mulher que morreu foi identificada como Vanessa Ribeiro, dançarina e participava do tradicional festival há mais de 10 anos. Além da morte, outras 24 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento das equipes de emergência. Familiares e amigos integrantes dos grupos juninos viveram momentos de desespero.
Durante o velório de Vanessa, o responsável pela quadrilha Nova Geração da Castanheira destacou a dedicação da jovem ao grupo e relembrou sua trajetória como dançarina. Vanessa chegou com a gente lá no ano de 2013, com a gente, entendeu? Adolescente ainda, dançando na adolescente, entendeu? E onde ela conheceu também o marido dela, né, que é o Rodrigo. E ontem aconteceu aquela fatalidade lá no Forrozão Marajoara, entendeu? Ela era uma dançarina exemplar, uma dançarina que se dedicava, entendeu? Rapaz, é uma dançarina que dava o máximo dela, entendeu? Pelo grupo, pela nova geração. Ontem, por sinal, ela estava lá ontem para comemorar o título, entendeu? Com a gente. Não veio, entendeu? Mas já estava lá. Estavam comemorando do mesmo jeito o terceiro lugar. Emocionado, ele conta que Vanessa era uma integrante comprometida, apaixonada pela cultura junina e sempre presente nos ensaios e apresentações. Em sua homenagem, ele manifestou solidariedade aos familiares e amigos, lamentando profundamente a perda e prestando suas condolências nesse momento de dor. Ela vai ficar na lembrança da gente, mas de maneira alguma vamos esquecer dela. Uma dançarina que, como eu falei, agora é dedicada, entendeu? Que fazia, gostava de dançar. E pra gente é uma alegria, entendeu? Ter uma dançarina desse jeito. A área da tragédia foi isolada até a chegada dos peritos da Polícia Científica do Pará para a realização da perícia. A Polícia Civil instaurou o inquérito para apurar as circunstâncias do desabamento da estrutura, verificar se houve falhas na montagem ou fiscalização e apurar eventuais responsabilidades. A partir do momento da notícia da queda dessa estrutura, nós já fomos até o local onde estava ocorrendo o evento, ali na orla da cidade, né? Já qualificamos algumas pessoas que estavam ali presentes para serem ouvidas posteriormente. Também já foi acionada a perícia, a qual hoje, pelo período da tarde, estava presente no local e realizou seus procedimentos. Agora, posteriormente a isso, eles vão fazer o relatório deles, o laudo, para definir acerca da montagem. Aí oficiamos já alguns setores e órgãos responsáveis pelo evento, tanto quanto quem promoveu, tanto quanto quem tinha a competência de fiscalizar essa estrutura. A gente precisa aí apurar quem são os responsáveis por todo esse evento e também, caso haja alguma negligência aí, responsabilizar os responsáveis. Nós entramos em contato com as autoridades de saúde para saber sobre o quadro clínico das vítimas que permanecem hospitalizadas. Até o momento, não tivemos retorno. Já se passaram, então, mais de 24 horas dessa tragédia. As famílias, amigos querem saber o que aconteceu na última noite do Forrozão Marajoara, que provocou o desabamento da estrutura da tenda que acabou vitimando a Vanessa e, consequentemente, 24 pessoas ficaram gravemente feridas, inclusive algumas permanecem hospitalizadas. A gente reforça aqui, Marlon, que nós entramos em contato com as unidades de saúde para saber sobre o estado clínico dessas pessoas que ainda continuam hospitalizadas, mas até a nossa entrada ao vivo nós não tivemos retorno, por isso a gente pede esse apoio em trazer essas informações, porque inclusive a população, e volto a repetir, os familiares querem saber como está e, claro, o andamento também dessas investigações, porque foi uma tragédia. Estamos falando de várias pessoas feridas e uma que acabou perdendo a vida aqui na última noite do Forrozão Marajoara, que tinha tudo para ser aí uma festa, para ter o encerramento comemorativo de celebrações, mas que infelizmente vai ficar agora sendo lembrado, vai ficar na memória de muita gente, bem como de toda a população, como um momento de tristeza
e, claro, muita dor. Por isso, mais uma vez, em nome do Grupo Marajó de Comunicação, a gente se solidariza aos familiares da Vanessa, bem como o esposo e a filha, e também a todos os familiares das vítimas que ficaram feridas nessa tragédia que aconteceu na última noite do Forrozão Marajoara, aqui em Breves. Marlon. Meire, obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando. Eu só preciso fazer alguns adendos sobre essa história, aproveitar que eu estou com o link, as imagens aqui ao vivo. Eu preciso trazer algumas questões. Primeiro, a nossa solidariedade incondicional a todas as vítimas e o nosso respeito a todas as vítimas. Mas eu não posso deixar de destacar a irresponsabilidade. Imagina, meu irmão, se essa tenda desaba nas noites da sexta-feira, do sábado, que estava lotada de pessoas. E aí, algumas pessoas vão me dizer o seguinte: ah, Marlon, não é culpa da prefeitura. De fato, pode deixar parado aqui a imagem? De fato, a estrutura não é da prefeitura, mas toda vez que um órgão público vai alugar uma estrutura, vai contratar um serviço, a prefeitura tem que saber ou tem que verificar qual que é a viabilidade para que essa empresa consiga executar este serviço. Porque não adianta, meu irmão. E outra coisa, eu tô vendo muita gente fazer mobilização para ajudar os feridos que vão para Belém fazer tratamento. Isso, primeiro, se você puder ajudar, ajude. Mas que era obrigação da prefeitura arcar com os tratamentos. E eu digo que todas as vítimas deste acidente, dessa tragédia, precisam e devem buscar o sistema judiciário para processar a prefeitura de Breves, porque cabe uma indenização diante do risco em que elas foram colocadas, diante da situação de vulnerabilidade que elas foram colocadas, tendo o aval da prefeitura de Breves, porque o evento era da prefeitura. O evento estava sendo realizado pela prefeitura. E se a prefeitura contratou uma empresa que, segundo a gente já recebeu denúncias, é uma empresa que não é apta para esse serviço, porque, deixa eu te dar um adendo aqui. Existe uma informação que está sendo apurado pela polícia de que essa tenda foi improvisada. E preste atenção, meu cinegrafista está ao vivo lá. Pede para ele destacar a coluna aí, essa parte do arco aí que cedeu. Deixa eu só trazer um adendo. Gente, o ano passado teve uma estrutura que veio para cá, e aqui são denúncias que estão chegando para a gente. A estrutura que chegou no ano passado para nós e que veio para o evento, muito parecido com esse, segundo as informações, foi uma. E essa estrutura que está aqui é outra. Porque a estrutura utilizada no ano passado é usada em um evento do estado chamado Pará Arraial. E é uma estrutura bem grande, mas detalhe, a estrutura dessa aí que foi montada em breve, preste atenção na grossura dos tubos dessa ligação aí do suporte. Não, mais perto lá, meu cinegrafista, deixa eu só destacar a estrutura que desabou mesmo. Pode ir um pouco mais para frente, eu tô ao vivo? Pode ir um pouco mais para frente, pode se aproximar um pouco mais. Preste atenção aí na grossura dessa estrutura que desabou. Tudo energizado, que também, segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a qual eu gravei entrevista, o motivo da morte da Vanessa foi que ela foi eletrocutada. Não foi nem pelo baque, ela foi eletrocutada porque tinha uma rede elétrica ligada nesses ferros que gerou a morte dessa jovem. Mas preste atenção como essa estrutura é frágil. Diferente da estrutura do ano passado, e há uma informação de que a Prefeitura de Breves teria tentado baratear este ano a estrutura utilizada no evento do Forrozão Marajoara. Isso aqui ainda está sendo apurado pelas autoridades.
de que a Prefeitura de Breves tentou economizar, mas não para não gastar. Tentou economizar para guardar o dinheiro para uma outra coisa, que é claro, é necessária a apuração da polícia, e que diante dessa economia precisou contratar uma empresa inferior e com uma estrutura inferior à do ano passado. E a consequência eu nem preciso falar, né? Você tá vendo aí a estrutura no chão, 20 pessoas ficaram feridas, 20 pessoas feridas, uma pessoa morta. Uma pessoa morta. A gente vai acompanhar bem de perto. Agora eu trago um adendo. A prefeitura não publicou o contrato da empresa que é responsável dessa estrutura e eu te pergunto por quê. O que a prefeitura quer esconder? Quem será o dono dessa empresa? Quem será o dono desta tenda? E não está no portal da transparência. Inclusive, cabe um processo por não ter a transparência na execução deste contrato. E a gente até pede para isso, né? Para que as autoridades possam investigar quem é a empresa que é dona dessa estrutura que terminou na morte de uma jovem. E as outras pessoas que foram feridas têm que ir buscar judicialmente. A prefeitura deveria se responsabilizar pelo tratamento das vítimas. É o mínimo que precisa ser feito. Esse negócio de Pix para ajudar essas pessoas, meu irmão, não é obrigação dessas pessoas arrecadar dinheiro, não é obrigação. É obrigação da prefeitura arcar com todo o tratamento das vítimas que acabaram sofrendo qualquer tipo de dano por conta da irresponsabilidade da prefeitura de Breves. Bora mudar de assunto, gente? Tá bom? Tá bom, a gente vai acompanhar mais essa história, porque afinal a gente não pode deixar de lado uma situação como essa, porque é uma questão de justiça. É justiça, meu irmão. Uma pessoa morreu, como assim? Ninguém vai ser responsabilizado? Pelo contrário, tem que ser responsabilizado sim, porque é uma morte, é uma vida que se foi, é uma perda irreparável. Eu vou sair de Breves para trazer informações agora. A Mery ainda está aqui com a gente, né, acompanhando, a gente está dividindo tela. Mery, obrigado pelas informações. A gente vai precisar mudar de assunto por conta do nosso tema, mas a gente segue acompanhando. Eu peço que você continue apurando as circunstâncias e esse trabalho de investigação. Eu vou direto para o município de Moaná, porque lá a polícia acabou efetuando a detenção de algumas pessoas, inclusive, que estavam gerando uma situação de vulnerabilidade de uma criança, tudo por conta de um rock doido. É isso, Janelson? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, Marlon, para você e todos que estão assistindo o Balanço Geral. Pois é, a Polícia Militar, a 20ª CIPM, comandada pelo capitão Muniz, foi acionada via CIOP devido a denúncias de barulho, som alto, aglomeração, tudo isso em via pública. Policiais foram acionados aí pela perturbação do sossego, chegando no local, aqui próximo aqui ao posto de combustível. Eles chegaram lá e encontraram, né, muitas pessoas bebendo, som alto, né, e ali começaram a fazer o seu trabalho. Mas eles viram que uma extensão grande de energia estava sendo ligada, inclusive com um fio descascado, dando risco, né, de choque para algumas pessoas que pudessem passar por ali. E eles foram seguindo, Marlon, a extensão que dava acesso a uma casa que ficava logo nos fundos ali. E quando eles chegaram dentro dessa casa, encontraram a casa fechada e uma criança chorando dentro da casa. Foi aí que a ocorrência mudou de perturbação do sossego para abandono de capaz, porque dentro da casa estava uma criança de apenas 5 anos de idade, chorando muito. Os pais não estavam ali no local e nem também no local onde estava acontecendo o rock doido. Apenas, né, a tia da criança estava ali, um responsável, que era para estar com a criança dentro da casa, mas estavam no rock doido bebendo. Foi aí, então, que foi dada a voz de prisão
para os responsáveis que estavam ali, porque o pai e a mãe não estavam no local. Todos foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil de Moaná, inclusive bebidas, o som, tudo que estava ali também foi levado junto. E a gente, inclusive, tem um vídeo, Marlon, que eu vou pedir para a produção colocar daqui a pouquinho, do momento que os policiais chegam na casa e encontram a criança chorando, inclusive pedindo para ir para casa da tia. Veja só, olha esse vídeo aí. Ela não pode estar dentro da casa sozinha. Filma a criança aí. Olha aí, ó, som aqui, ó. Aí tem uma criação dando culto, aí a casa pega a mão, a criança morre. Bora ver, doutora. Olha o Gema aí. Abraça ele. Carrega ele. Ele vai com a gente. Não, vai todo mundo aí. Tu vai com ele. Tá lá pra casa da tia, é? E tu ficou sozinho aí, foi? Não, mas ele tá com droga, fazendo aí. Já prendeu a cabeça lá. Tu ficou sozinho aí, tava dormindo sozinho. E Marlon, essa situação causou revolta, por quê? Porque os pais não estavam ali com a criança. Inclusive, só depois que os pais foram localizados. De acordo com o delegado Felipe Mendonça, os pais vão ser indiciados por abandono de capaz. Apenas na hora deste acontecimento, desta ocorrência, estaria a tia do pai desta criança, que era a responsável, mas que estava, inclusive, no rock doido, e a criança sozinha, trancada dentro da casa. Agora, Marlon, uma coisa que eu li aqui na ocorrência é que os responsáveis na hora pela criança falaram: não, isso é comum isso acontecer aqui. E, infelizmente, são situações que trazem revolta, para a população, e a justiça com certeza vai penalizar, possa indiciar esses pais por abandono de capaz. Marlon, volto contigo. Janielson, obrigado pelas informações. Não é para ser normal, né, Janielson? Não pode ser normal. Pelo contrário, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Obrigado, Janielson, ao vivo, direto de Moaná, trazendo detalhes da região aqui dentro do Balanço Geral. Deixa eu trazer um recado muito bacana para você, especial, para você que está precisando de gás de qualidade, gás que vai durar de verdade, tanto para sua residência como para o seu ambiente comercial, seja lanchonete, pizzaria. Lá na Ultragás Bom Jesus você tem qualidade e preço justo. O botijão de gás comum de cozinha apenas R$ 119,99. Aí você tem já o P20, que já é aquele botijão grandão, meu irmão, R$ 244,99. E tem também o P45, que já é o ultra grande, né? Para você que está precisando para o seu restaurante já economizar na compra do gás, para você ter muito mais gás a preço justo, entre em contato com a Ultragás Bom Jesus. O número é muito fácil, 98634 6232, ou passe lá nos postos Bom Jesus e já faça o seu pedido. Bora mudar de assunto, é hora de esporte aqui no Balanço Geral. Jário, muito boa tarde, bem-vindo à nossa programação esportiva. A gente vai falar do quê? Boa tarde, Marlon. Boa tarde a toda a nossa audiência. Eu já começo a nossa Hora do Esporte fazendo um convite especial para você que gosta, que ama o futebol. Está acontecendo a Copa da Amizade aqui na nossa Arena Marajó, que é o nosso estádio municipal. E já deixo o convite para você, como eu falei, que gosta, que ama, comparecer hoje a partir das 15h30 da tarde na Arena Marajó. Tem Bandeirantes versus Santos, e o segundo jogo, logo mais às 16h30, tem Leque versus a Jockey, que é o Corcovado, né? Então vamos acompanhar esse campeonato, que é a nossa Copa da Amizade, os jogadores que já se aposentaram e continuam na ativa aí jogando essa linda Copa da Amizade. Agora, mudando de assunto, falando de futebol, ainda vamos para a Série C. O Paysandu se prepara para pegar o Ipiranga fora de casa, lá em Erechim. O Paysandu, que perdeu o último jogo aqui dentro de casa para o Santa Cruz, vai tentar se reabilitar fora de casa na Série C. Se reabilitar não, está em terceiro colocado. Se vencer, vai ficar ali na ponta brigando pelas primeiras colocações. Vamos acompanhar a matéria. O mês que parecia promissor terminou com um gosto amargo para os bicolores. Ao todo, o Paysandu entrou em campo 5 vezes em junho, dividindo-se entre as finais da Copa Verde e a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.
O balanço final aponta que o time mais perdeu do que ganhou, somando 3 derrotas e apenas 2 vitórias. O atacante Juninho, autor do único gol bicolor no confronto contra o Santa Cruz, tentou explicar o porquê de mais um resultado negativo em casa. Coisa de jogo que acontece. Infelizmente, a bola não entrou quando devia entrar ali no primeiro tempo, quando a gente teve as oportunidades. E daí a gente tomou 2 gols no primeiro tempo, daí já dificulta um pouco a partida. Mas agora é trabalhar firme para no final de semana buscar essa vitória fora de casa. Embora tendo conquistado o título da Copa Verde na superação, o desempenho geral ligou o sinal de alerta na comissão técnica, principalmente pelo volume de gols tomados e as derrotas sofridas em casa. A gente sabe que a Série C é um campeonato muito disputado. A gente vê times que estão nas primeiras colocações perdendo para times que estão na zona. Então a gente sabe que todo jogo é diferente um do outro, que nunca é uma certeza, ainda mais no futebol, ainda mais na Série C aqui. Mas a gente está buscando uma constância aí para a gente poder voltar a vencer em casa, para poder se manter no G8. O grande calcanhar de Aquiles do Papão tem sido a facilidade com que os adversários encontram o caminho das redes. Nos últimos 5 jogos disputados pelo clube, a defesa foi vazada em 4 oportunidades, sofrendo um total de 8 gols nesse curto período, média de 1,6 gol por partida. Na contramão, Juninho contabiliza 7 tentos na terceirona e 10 na temporada vestindo a camisa bicolor. Ele avalia o bom momento vivido por ele vestindo a camisa 98 do Papão. Muito feliz. Minha melhor temporada no profissional está sendo aqui. Só tenho a agradecer mesmo ao clube que me dá a oportunidade de entrar em campo, meus companheiros também. Mas isso aí são apenas detalhes e a gente sempre quer vencer, quer ganhar. Isso aí que é o mais importante para mim. E quando a gente faz gol, quando eu faço gol que a gente não ganha, parece que não tem o mesmo sentimento. Então a gente vai buscar trabalhar firme aí para poder voltar a vencer. O tropeço para o Santa Cruz foi a segunda derrota seguida na Curuzu, estádio que antes era uma fortaleza. Na 13ª rodada, o Paysandu visita o Ipiranga no próximo domingo, dia 5, às 11 horas da manhã, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Tá aí, ó, o Papão se prepara para o próximo jogo contra o Ipiranga, lá no Rio Grande do Sul, fora de casa. Vai tentar essa vitória aí, muito importante para se reabilitar no topo aí da tabela da Série C, quem sabe voltar para a Série B, que é o lugar de onde não deveria ter saído. Agora vamos falar de Copa do Mundo. Ontem o Brasil se superou, venceu o Japão de virada em um jogo emocionante, onde a seleção brasileira sofreu. Seleção, tivemos zebra na Copa do Mundo, tivemos a Alemanha sendo eliminada fora. É um karma da Alemanha, depois daquele 7-1 que a Alemanha anda também, que foi eliminada nas penalidades, meus amigos. É isso aí. E agora vamos falar de Bregafó. O Bregafó que entra em quadra dia 21 aqui no município de Breves, jogo de ida pela Copa do Brasil de futsal. O Bregafó que pega o Minas Tênis em um jogão, com certeza vai ser casa cheia, ginásio lotado. Nosso ginásio Ferdinando Costa Silva vai ser aquele caldeirão, como sempre, quando o Bregafó joga dentro de casa, leva a sua torcida e carrega. E o jogo de ida vai ser aqui no nosso município, dia 21, em uma terça-feira. Dia 21, então já sabe. Encontro marcado, coloca aí na sua agenda do seu celular, tem Bregafó e Minas Tênis pela Copa do Brasil. O jogo de volta vai ser lá em Minas Gerais, Marlon. Tá certo, Jário. A gente vai acompanhar e trazer os detalhes aqui dentro do Balanço Geral. Obrigado, Jário, pelas informações. A gente segue acompanhando, tá bom? E, produção, daqui a pouquinho eu trago isso. Bora seguir aqui a programação do Balanço Geral. Mandar um abraço aqui, pessoal que tá me acompanhando, bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Gente, trazer a agenda oficial da Multiclínica para você que tá precisando cuidar do seu bem mais precioso. Conte com a Multiclínica, tá bom? Olha só a agenda de segunda a sábado. Tem cuidado para você que precisa de fato cuidar da sua saúde. A gente tem aqui terça-feira, clínico geral, fisioterapeuta, psicólogo, ultrassom. A gente já tem aqui na quarta-feira tem clínico geral, fisioterapeuta, psicólogo. Já na quinta-feira, clínico geral,
fisioterapeuta, psicólogo e ultrassom. A gente já tem na sexta-feira a diferença aí nutricionista, tem fisioterapeuta também e o clínico geral. E no sábado tem psicólogo, fisioterapeuta e clínico geral. Entre em contato com a Multiclínica, está localizado na Avenida Rio Branco, número 1277, aqui no centro. Tem o WhatsApp aí na tela para você entrar em contato e fazer a sua agenda aí com a praticidade e o conforto da sua casa. 99316-4456 ou pelo número 991436897. Entre em contato com a Multiclínica e aproveite para fazer o seu agendamento. Deixa eu mudar de assunto, gente. Nós noticiamos uma história de um acidente de uma criança que acabou recebendo um choque, uma descarga elétrica quando tentou pegar uma pipa. A nossa equipe de reportagem foi lá visitar ele para acompanhar como é que está essa recuperação a partir da sua saída do hospital. O nosso repórter Rubenil Miranda vai trazer mais informações sobre esse momento de recuperação dessa criança. Veja aí. Olá, Marlon Nascimento, olá a todos. Olha só, Marlon, estou chegando aqui em uma casa para conhecer uma pessoa muito especial aqui. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vou começar falando aqui com a Cleidiane, que conversou com a gente outro dia, num momento muito difícil. E hoje a gente veio conhecer seu sobrinho, que graças a Deus está bem. Com certeza, graças a Deus ele já está em casa, está bem, de saúde. Só está um pouco com a memória meia falha, mas não conseguindo um pouco andar direito, mas para o que ele estava, né? Ele está muito bem, graças a Deus. Quero agradecer a todos que oraram por ele, que ajudaram no momento difícil que a gente estava. E agradecer vocês por terem ido lá com a gente também. E é isso, né? Só grata por tudo. Que os médicos que cuidaram dele atenderam a gente super bem na UPA. Atenderam no regional muito bem também. E no momento de desespero a gente ficou nervosa. Se a gente falou alguma coisa que nós perdoe, porque é família, né? A gente, no momento desse que ele estava, quando os médicos chegaram para mim, chamaram eu para conversar, né? Que o pai e a mãe não tinham condição de conversar naquele momento. Eles falaram que de lá só Deus, que eles tinham entubado ele, tinham sedado e que ele estava através do aparelho. Mas a gente colocou na mão de Deus, porque Deus ainda não tinha dado a última palavra. Para vocês entenderem, eu vou falar aqui, eu estou falando do Jefferson, garotinho de 9 anos, a família autorizou que a gente filmasse ele aqui. Garotinho de 9 anos que foi resgatar uma pipa e levou uma descarga elétrica. Então o Jefferson está aqui agora. Aí eu te perguntei agora há pouco, Jefferson, se você ainda vai correr atrás de pipa ou vai jogar bola. E você vai preferir o que agora? Jogar bola. Jogar bola. Só que o Jefferson, a gente está aqui hoje no momento de felicidade, nesse momento com a família. O Jefferson, além de ter levado esse choque, ele, quando voltou em si, ele ficou muito chateado. Mostra aqui, mano. Ele ficou muito chateado que tiveram que rasgar a camisa do Flamengo dele. Né, Jefferson? É uma camisa que você tinha muita estima. E você ficou chateado porque fizeram a sua camisa. Mas ele perdeu a camisa, mas recuperou a vida, isso que mais vale. Aí, de repente, você que é dono de loja, quiser presentear o Jefferson com uma camisa do Flamengo, eu tentei dar uma do Paysandu, uma do Vasco, ele não quis. Ele quer do Flamengo. Como eu não sou flamenguista, você que, de repente, é dono de loja, quiser dar de presente uma pro Jefferson, seria bem, né? Seria bem visto, né, Jefferson? Uhum. Agora, correr atrás de pipa, nunca mais. Não. Nunca mais. Então, eu estava gostando com a mãe dele. Posso mostrar? A mãe dele está aqui agora, graças a Deus ela está feliz, está sorridente. Ela preferiu não falar, que a emoção não permite que ela fale, mas ela está bastante feliz com tudo que aconteceu, com o filho recuperado. Então, ele é um verdadeiro milagre. Muito difícil a situação que a gente se encontrou, mas hoje ele está aqui, graças a Deus. Então é isso, Marlon, a gente veio aqui na residência do Jefferson conhecê-lo e também ver e prestar esclarecimento e conta para a comunidade do estado de saúde dele. Está aqui, graças a Deus, está bem, moleque firme, futuramente um jogador de futebol, empenar pipa, nunca mais. Eu volto com você no estúdio, Marlon. Eu acho que é um pouco exagerado nunca mais, né? Criança, meu irmão, só tem que tomar cuidado, achar locais adequados para brincar, para se divertir,
para poder ter o seu momento de infância mais com segurança, que é isso que importa, tá bom? Deixa eu trazer um recado aqui importante para você que é da zona rural aqui de Breves, que trabalha na produção rural. A Depará vai estar fazendo uma formação importantíssima de prevenção à vassoura de bruxa da mandioca. Esse momento de conhecimento, de propagação, vai ser no próximo dia 2 de julho, ali a partir das 9 horas, na Cooperativa da Agricultura Familiar e Extrativista, aqui na PA 159, lá no quilômetro 15. Então já está aí o convite oficial da Depará, governo do estado, também em parceria com a prefeitura, esse momento sendo realizado na PA 159. Então a gente já convida você que é da estrada, você que trabalha com a farinha, tem a sua roça, é uma ação de prevenção da Depará, ação importante que vai acontecer no próximo dia 2 de julho, aqui no município de Breves, no quilômetro 15 da PA 159. Eu te trago detalhes agora a respeito de um incêndio que aconteceu no bairro Aeroporto. A nossa equipe acompanhou de perto essa situação e os detalhes você confere agora. Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma casa de madeira no bairro Aeroporto. Segundo informações, as chamas se espalharam rapidamente devido ao material de fácil combustão, provocando uma intensa fumaça que pôde ser vista de vários pontos da cidade. Moradores acionaram o corpo de bombeiros, que chegou ao local para combater o fogo e evitar que as chamas atingissem imóveis vizinhos. Em poucos minutos, o fogo consumiu completamente a residência e, por sorte, os proprietários não estavam no local. De acordo com relatos de testemunhas, inicialmente a fumaça foi confundida com neblina. Minutos depois, eles perceberam que se tratava de um incêndio. Foi então que acionaram o corpo de bombeiros. O trabalho dos bombeiros foi intenso para controlar as chamas e impedir que o fogo se espalhasse para outras casas. Primeiramente, o Corpo de Bombeiro foi acionado de forma direta aqui na unidade, por um civil que informou esse incêndio nessa residência por volta das 6 horas da manhã. De imediato a equipe se deslocou até o local. O fogo já estava tomado na residência, era uma residência de madeira de aproximadamente 3 cômodos, com perda total. Graças a Deus não houve vítima, pois os proprietários se encontravam por seu sítio desde a sexta-feira. Populares ali ao redor informaram que observaram uma fumaça por volta das 4 horas da manhã, mas confundiram com neblina, Então o acionamento mesmo do Corpo de Bombeiro foi realizado às 6 horas da manhã, A equipe foi empenhada para o local, fez todo o combate, preservando a residência lateral, Graças a Deus, fizemos o rescaldo e orientamos o proprietário a se dirigir aqui à unidade, caso queira solicitar uma perícia posterior. A priori, as análises preliminares nossas feitas no local, pode se tratar de uma sobrecarga de energia. Haja vista que não tinha ninguém e, segundo o proprietário, havia deixado apenas um refrigerador ligado. Então, tudo indica até o momento que foi sobrecarga de energia. Pode ser que, devido a essas quedas de energia frequentes aqui na cidade, tenha ocasionado esse incêndio. Após controlar o incêndio, os bombeiros realizaram trabalho de rescaldo para garantir a segurança da área. A residência ficou completamente destruída. Apesar do estrago, o mais importante é que não houve o registro de vítimas. As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades. Nós procuramos os proprietários do imóveis. Abalados com o caso, eles preferiram não gravar entrevista, mas disseram que buscam apoio para construir o que foi perdido no incêndio. Fica a nossa solidariedade a essa família que acabou perdendo tudo. As informações que a gente tem é que é uma servidora pública, uma professora aqui do município de Breves, da área urbana, que estava lá para o seu sítio na PA e acabou já retornando com essa triste notícia da perda da sua residência. A gente espera aí que possa recuperar. É claro que, meu irmão, os bens materiais vão, mas a vida ficando ainda, a esperança, é isso que a gente quer para essas pessoas. Agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Amanhã a gente volta com muito mais Balanço Geral. Até mais!